Definindo o alfa. Eu entendo porque caras, tantos da pílula vermelha quanto da azul, têm um problema em usar os termos alfa e ou beta. Dependendo da perspectiva, termos que são definitivos sobre algo em que uma pessoa investiu nos deixam desconfortáveis. É muito mais confortável colocar esses problemas em entendimentos mais subjetivos, porque quando somos objetivos sobre eles, não podemos deixar de pensar ou duvidar de nossa própria situação dentro dessa definição. Termos objetivos são muito próximos de absolutos, dependendo de quem está definindo. De uma perspectiva generalizada, sinto que os termos alfa e beta são bons pontos de referência para avaliar as características que as mulheres acham excitantes e atraentes em homens, tanto para estratégias de acasalamento de curto quanto de longo prazo. No entanto, acho que além desses termos convenientes, os homens precisam ser mais realistas sobre como eles se aplicam às suas próprias impressões pessoais, em contraste com o modo como as mulheres estão interpretando as pistas alfa e beta que exibem. Para deixar registrado, em alguns momentos da minha vida eu fui pessoalmente o pior, o beta no fundo do poço, o astro do rock babaca alfa, e o forte, mas menor, pai e marido alfa. Então, é com isso em mente que eu acho que os caras não devem acreditar que as estrelas são imutáveis, e que nunca vão viver de acordo com o padrão de alfa da manosfera. Vivendo a razão pela qual tantos caras se focam no que define um alfa é, geralmente, porque eles não se encaixam muito bem nessa definição geral. Portanto, é uma defesa lógica do ego tornar a necessidade uma virtude, e redefini-la para melhor atender às suas próprias condições. É exatamente a mesma dinâmica do debate sobre aparência versus jogo. Jogo tem prioridade para aqueles sem boa aparência e vice-versa. Uma definição pessoal de o que é alfa torna-se aquilo que corresponde aos pontos fortes de um indivíduo, e as mulheres que não conseguem apreciá-las, ou seja, todas elas, são relegadas a menos do que mulheres de qualidade. Uvas azedas são azedas, mas dedutivamente faz sentido. Queremos ser a personificação do que sabemos, ser atraente para as mulheres e para os outros. O pior beta que você conhece acha que ele é alfa, porque todas as mulheres que ele conhece já definiram e afirmaram para ele que ser beta é o que as mulheres querem. Ética do alfa. O problema, então, é olhar a definição objetivamente. Sob uma luz objetiva, é difícil olhar para nós mesmos como não alcançando um ideal alfa. Por isso, torna-se o primeiro recurso duvidar da ideia de ser alfa em tudo. É uma competição infantil entre homens imaturos. Há muitas evidências observáveis e comprováveis de que muitas das chamadas características alfa, na verdade, provocam comportamentos favoráveis, desejáveis e previsíveis, geralmente sugestões de reprodução, nas mulheres. A partir de uma perspectiva da psicologia evolucionista, o alfa é tão desprovido de princípios, tão eficientemente implacável e indiferente quanto a contraparte feminina, a hipergamia feminina. Então, a definição se move para uma base moral ambígua. É ético ser agir como um alfa? Ser alfa implica necessariamente elevar-se acima de um certo grau de mediocridade comum dependendo do contexto. Se você faz isso como um cara do Garotas Gostosas Combas.com, ou como um perfeito, honrado gentleman, é irrelevante, você ainda se posiciona acima de outros caras. Até certo ponto, isso é egoísmo ou implica uma importância pessoal que questiona princípios morais. Neste ponto, devo também acrescentar aqui que as mulheres nunca duvidam de si mesmas, em termos morais, por ofuscar sua própria competição no mercado sexual. Elas apenas o fazem encobertamente e com um sorriso educado, livre de dúvidas éticas. A hipergamia é sua própria desculpa. Seletividade alfa, e isso nos leva ao final subjetivamente dedutivo da definição de alfa. Todo competidor sexual procura desqualificar seus rivais de oportunidades de procriação. A maioria dos animais luta por direitos territoriais ou haréns. Os humanos geralmente, embora certamente não exclusivamente, fazem o mesmo combate no psicológico. Procuramos desqualificar os concorrentes sexuais, pondo em dúvida a credibilidade sexual de um rival. Sim, ele é muito bonito, mas isso significa que ele provavelmente é gay de um homem, ou você acha que a loira com os peitos grandes é gostosa. As garotas que se vestem assim geralmente são vadias, de uma mulher são formas psicológicas de desqualificação sexual. Isso também se aplica ao macho observavelmente, comprovadamente, sexualmente bem-sucedido, capaz de exibir visivelmente seu alto valor sexual com duas, ou mais, mulheres concorrentes. Ele deve ter um baixo caráter moral para manipular tão flagrantemente suas múltiplas namoradas, certo? Seu sucesso observável como um competidor sexual,
conflita com o que um beta acredita que deve constituir uma definição beta de alfa. Assim, o polígamo deve ser ou desqualificado como um competidor sexual baseado em fundamentos subjetivos, morais, ou um indivíduo é forçado a alterar sua própria definição do que é ser alfa, e, portanto, sua própria autoestima. Todo cara tem um jogo, todos pensam que são alfa à sua maneira, até mesmo o pior cara bonzinho e capacho, espisunhado pelas mulheres por toda a vida, acha que suas súplicas ou mentalidade de capitão salva-putas é a melhor maneira de conquistar a intimidade de uma mulher. Ele investiu em pensar que ele é único com sua compreensão da melhor maneira de chegar ao sexo com uma mulher. Da mesma forma, o alfa é um alvo em movimento que é convenientemente aplicado ou desacreditado com base em circunstâncias pessoais. Pessoalmente acredito que o ser alfa pode, e tem, uma definição concreta e objetiva. O problema surge quando alguém afirma que pode delinear definitivamente os traços do alfa quando entra em conflito com a subjetividade e os investimentos do ego daqueles que o definem pessoalmente por si mesmos. Então nós temos uma grande variedade do que faz um homem alfa. Ele é o cara de alto caráter moral, ambição principesca e integridade, assim como o egoísta que fode sua esposa e sua namorada. Eles são ambos alfa. Assim, eu proporia que, embora certamente contextual, o ser alfa não é exclusivo do status social ou da integridade pessoal, mas sim uma atitude de traços expressamente manifestados. Estes podem ser inatos ou aprendidos, mas a definição não depende de fundamentos morais ou falta de. Um canalha e um campeão podem ser igualmente alfa ou beta em sua própria psique.